Olá pessoal, queridos alunos do nono ano, então estamos começando o PET volume 3, do nosso plano de estudo tutorado. Nós estamos na semana 1 e o tema da nossa semana 1, conexões e escala. Objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. Habilidade: identificar e analisar as características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos, econômicos e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais. Conteúdo relacionado: características dos países europeus sobre questões sociais, políticas e econômicas. Países europeus, asiáticos e da Oceania. Vida na cidade, então na área urbana, e no campo, no espaço rural. Semana 1. Então, na semana 1, o tema da nossa aula é Europa, Então, nessa semana, você vai compreender os aspectos do espaço geográfico europeu, a partir da população e das mudanças nas divisões políticos territoriais no continente, relacionar o baixo crescimento demográfico e o envelhecimento da população europeia a fatores socioeconômicos associados à urbanização e a melhores condições de vida. Então, o que nós podemos entender nisso aqui? Hoje, no continente europeu, existem baixas taxas de natalidade? Sim. Há um envelhecimento da população? Também, E por que ocorreu isso? Devido às melhorias socioeconômicas e também à urbanização. O que é essa urbanização? A partir da Revolução Industrial, a população deixou o campo e foi morar nas cidades. E com essa mudança, essa alteração, vieram as melhorias nas condições de vida da população como um todo. O próximo tema aqui, então, nós vamos ver Europa, população. Então, segundo a ONU, em 2017, a população absoluta da Europa era de 742 milhões de pessoas e a densidade demográfica de aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade demográfica é muito parecida com a aqui do nosso município, que é nessa faixa também, aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. A população europeia encontra-se distribuída de maneira bastante irregular pelo território. E por que é bastante irregular? Porque tem áreas que são mais propícias à ocupação humana, que nós chamamos de áreas ecúmenas, E as áreas de áreas mais elevadas, As áreas próximas ao Círculo Polar Ártico, então vai ter uma densidade demográfica muito pequena. A maioria dos países europeus é densamente povoada. E por que é densamente povoada? Porque os países, eles têm uma extensão territorial pequena, eles são países, que não têm uma dimensão territorial grande. Então, a Bélgica, os Países Baixos, por exemplo, possui densidade demográfica de mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. E as áreas de maior concentração populacional encontram-se principalmente nos vales dos rios Reno, Alemanha, e do rio Po, na Itália. Essas áreas de rio são áreas que teve já um maior desenvolvimento industrial, então a população concentrou-se nessas regiões. Vale do rio Reno, na Alemanha, e do rio Po, na Itália. As áreas de planícies férteis, favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, ao longo do tempo, também apresentam regiões densamente povoadas. As capitais dos países, especialmente Londres, capital do Reino Unido, Paris, capital da França, Moscou, capital da Rússia, e as áreas próximas a elas têm grande concentração de pessoas. Nessas áreas, então, as cidades têm um setor terciário bastante desenvolvido, são áreas de economia desenvolvida há bastante tempo, então atrai as pessoas.
A população europeia é predominantemente urbana. O que significa isso? A maior parte mora na zona urbana, mora nas cidades, né? Pois em boa parte dos países do continente, o número de habitantes nas cidades é maior que o campo. Então, segundo a ONU, em 2018, mais de 74% da população europeia já vivia em áreas urbanas. Em países pequenos, né, chamados os mini países, como San Marino, Mônaco, Luxemburgo, esses países têm Vaticano, 100% da população é urbana. Esses países, 90% da população encontra-se na área urbana. Porém, nós vamos encontrar aqui a Moldávia, né, que é um país dos países mais pobres aí da Europa, é considerado o mais pobre, apenas cerca de 42% da população vive na cidade. A maior parte vive na zona rural. O crescimento da população urbana no continente teve então um grande impulso quando, a partir aí de 1750, na Revolução Industrial. O processo de urbanização europeu teve esse grande crescimento a partir de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa Ocidental, que é a Europa mais desenvolvida, onde nós vamos encontrar a Alemanha, a França, o Reino Unido. Então, essa região ela é mais desenvolvida e a maior parte da população tornou-se urbana em 1950. Desde dessa década em diante, a taxa de crescimento da população urbana começou a declinar e estabilizou-se entre 1980 e 2005. Após esse ano, apresentou um pequeno crescimento. Desde a antiguidade, as cidades, né, no continente europeu já constituíam espaços de poder político e militar. Com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, a importância aqui das cidades cresceu e cresceu muito, né? Pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo. E por que as pessoas saíram do campo? Porque buscavam emprego nas indústrias. Hoje, as cidades europeias concentram as ofertas de emprego, sobretudo no setor de serviços, que é o setor aí terciário. Em Londres, a capital do Reino Unido, Paris, né, capital da França, Berlim, a capital da Alemanha, e Madrid, na Espanha, os transportes, a educação, a área de saúde, os serviços bancários e o turismo, eles são grandes geradores de emprego. Então, é o setor de serviços e ele é chamado de setor aí terciário. Chegam a apresentar cerca de 80% dos postos de trabalho. Embora o emprego urbano se concentre no setor de serviços, muitas cidades europeias são importantes centros industriais. E quais são essas cidades? Manchester, no Reino Unido, Lyon, na França, né? Essen, na Alemanha, São Petersburgo, na Rússia. Então, são cidades, centros industriais, grande concentração de indústrias. Na rede urbana europeia, há cidades que se estendem sua área de influência por outras regiões do continente e até mesmo no mundo, que são chamadas as cidades globais. O crescimento demográfico europeu, ele resulta da queda acentuada nas taxas de natalidade. Então, o que acontece? Hoje, boa parte das mulheres, né, não só na Europa, mas aqui no Brasil também, elas trabalham fora e aí fica muito difícil ter filhos, educar os filhos e trabalhar fora. Então, elas optam por ter menos filho e, em alguns casos, até mesmo não tê-los. A ONU prevê que para 2050, uma redução de 3,55% da população absoluta do continente europeu, correspondendo a cerca de 26 milhões de pessoas, a menos em relação a 2017. Ao mesmo tempo que a taxa de natalidade está em queda e a população está envelhecendo. E a população está envelhecendo com uma qualidade de vida aí muito melhor.